Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora lá comentar esse desafio de sobrevivência, esse duelo entre a Esté e a Wendy, nessa decisão aí de quem desce pro exílio e ver aí os próximos passos do jogo que promete. Promete mexer nas alianças, né? O pessoal vai se unir ali, outros vão se distanciar. Mas antes de mais nada, eu peço aí para vocês o like, para vocês curtirem o vídeo, né? Se estiverem gostando, peço que vocês se inscrevam no canal, né? Para me dar uma força para a gente crescer. Já somos 16 pessoas inscritas já. Agradeço a todos que se inscreveram, que estão aqui assistindo os vídeos, que estão gostando. Eu conto aí com o apoio de vocês, tá bom? O jogo ali, o dia, né? Bom, o dia começa ali, né, com a Wendy conversando com o Bruno, né, e dizendo que ela estava calma, que estava bem focada. Logo mais a Esté também, né, diz que acordou tranquila, né, cheia de gás e diz que estava até com um pouco de esperança. Aí lá do exílio, né, a Solange diz para Jaciara para ela parar de gritar, diminuir o tom, ela recém tinha levantado, né, e disse que a Jaciara, no caso, estava torcendo, né, estava gritando por torcida para a Esté, dizendo que a Esté tinha que ganhar essa prova, e disse que essa torcida é porque ela, Jaciara, também foi traída pela Wendy, né, então a torcida dela ia para a Esté. Aí a Solange pergunta ali, brincando com o pessoal, se eles não iam sentar todos na mesa para tomar café. Aí o Caio até brinca com ela e diz que ninguém aguenta mais a cara de ninguém dentro daquele exílio e que não ia rolar esse café. Mas tudo na sacanagem, né? Eles estão num clima bem amistoso ali dentro do exílio. Aí depois aparece ali um momento, né, do Rafa e do Bruno lá na praia conversando, pegando sol. E o Rafa ele diz, né, que não tem como relaxar por completo no jogo, né? Porque quando parece que tá tudo 100%, o jogo vira. Ele também diz que ninguém, né, quer nadar e morrer na praia. Aí a Solange está assistindo lá do exílio e ela já alfineta dizendo que alguém vai ter que morrer na praia, que isso é normal, que faz parte do jogo. Ela não perde uma, né, para alfinetar o povo. Aí depois ali tá o Kaique, né, se junta a eles na praia e ficam os três ali. E o Kaique diz que ele tá zen, que ele tá tranquilo, porque ele não tá nesse desafio, e diz que no outro dia tem festa, né? Então diz que não queria falar de jogo com ninguém e que só falaria de jogo depois que uma das meninas voltassem. Só que aí o Rafa foi tomar o banho dele de mar e no momento que ele virou as costas, o Kaique já aproveitou e disse pro Bruno que ele não queria falar só enquanto o Rafa estava ali. Aí o Bruno já dá uma invertida nele e já diz que ele não gosta dessas coisas de sabendo que a pessoa está excluída, que está de canto, né, que está sozinha, digamos assim, deixar a pessoa desse jeito. O Bruno diz que vai conversar com ele sim. Aí o Kaique, não, tudo bem, não é sobre isso, eu também não vou fazer isso. Não vou, né, excluir ninguém. Aí o Bruno diz, né, que não sei se ele faz alguma coisa de psicologia, o que ele quis dizer, mas ele diz que tem algumas experiências que já passou e que gostaria muito de seguir conversando e aconselhando o Rafael, né, para ver se o Rafael muda, né, esse jeito dele, se ele se toca. O Bruno quis dizer que vai ficar ali do lado conversando e tal, que não vai isolar ninguém, né. Aí o Kaique diz que vai ver, né, como que ele vai se posicionar a partir de agora no jogo, né. Ele diz que a Wendy provou, né, para ele que não tá do lado de ninguém no jogo. Ele estava bem chateado assim, falando, né, já deixando claro pro Bruno, ele não tá escondendo, né, na verdade que já não existe mais essa aliança que ele tá fazendo por ele. Ele só ainda tá cheio de dedo com o Rafael até esse momento assim da conversa, né? Aí ele diz ali, né, que ela é uma pessoa que ela dorme de um jeito, pensando de um jeito e acorda de outro, já com outro pensamento. O Bruno também diz que o mal dela, né, é que ela verbaliza tudo que pensa. Ela pensa e já sai falando na hora, né? Aí o Kaique diz que não tem preferência por quem volte na prova,
A Solange diz que toda vez que está fazendo alguma coisa, né, eles estavam lá no exílio, e aí ela vai dar ali um depoimento porque ela estava brincando com o Naka e a Jaciara já se meteu na brincadeira. E lá no depoimento a Solange diz que já percebeu que toda vez que ela está fazendo alguma coisa, a Jaciara sempre se envolve na situação querendo tirar o foco para ela, né? Solange sendo Solange. Aí também eles declaram entre eles ali, né, na conversa do exílio, dizendo que estão torcendo para Esté, né, e a Solange diz que fica com pena da Wendy, né, que ela sempre tenta se colocar no lugar da pessoa rejeitada e que eles ali, como estão tudo na torcida da Esté, fica chato, né, para outra lá, porque o Rafa deu a ideia, imagina se a gente recebe aí o presente de poder ir para lá assistir a prova delas e tal, e a Solange disse que não acharia legal porque iriam todos ali torcer para uma e menosprezar a outra, né, então ela disse que não concorda muito com essa ideia se acontecesse. Aí o Naka diz que não vai rejeitar ninguém, né? Ele diz que a rejeição dele para o Wendy é apenas o silêncio dele, que é se calar para ela, no caso não querer papo, né? Logo mais ali mostra a Esté, né, conversando com o Kaique Aguiar e perguntando para ele ali se tá tudo bem entre ele e os amigos dele, e ele diz que o brabo do pessoal ali é que eles não sabem separar o pessoal do jogo, e que ele, Kaique Aguiar, sabe muito bem fazer isso. Basicamente, esse episódio, ele girou todo em torno ali de uma conversa, é como se eles tivessem passado o dia inteiro conversando como bons amigos, a Esté e o Kaique Aguiar, né? E ele revela muitas coisas e tenta fazer a cama dele para logo mais ele se deitar, porque ele é muito esperto, né? Ele já tá abandonando o outro lado e querendo arrumar aqui a Esté no caso, a rival dele no jogo número 1, como ele diz, né, que ela seja uma aliada dele ali dentro. Já deu para entender qual é a volta que o Kaique está tentando dar. Aí ele conversa ali com ela, né, falam sobre tudo do jogo, e ele diz que só não entende assim, ela no caso fala para ele que não entende por ter sido pega de surpresa, quando todos votaram nela, né, principalmente a Wendy naquela dinâmica da prancha, aí volta de novo lá atrás. Aí ela diz que se o Bruno não tivesse junto com o Naka quando o Rafael falou aquela história dos dentes e tal, né, da agressão, ninguém acreditaria. E o Kaique na mesma hora diz para ela que com certeza ele não acreditaria naquela história, né? E ele disse que está totalmente decepcionado com o Rafael, né, por essa atitude dele de agressão, que ele reprova totalmente, ele faz questão de falar isso toda hora para qualquer pessoa e no depoimento. O Kaique também diz, né, que o Rafa foi o maior aliado dele ali dentro do jogo, mas que não aceita essa situação. Ele disse que tentou chamar a atenção do Rafa depois que ficou sabendo disso, mas que ele não assume de jeito nenhum que errou, né, e que isso incomoda muito ele. Aí voltou naquela história, passou o flashback do Rafa lá não querendo aceitar o Kaique e o Bruno falando para ele. A Esté diz que não entende como que a Wendy se preocupa tanto com o que o público vai pensar e nunca parou para analisar que o público pode julgar ela quanto a ter mudado de lado, né? Se ela não pensa que vai ser avaliada pelo público nessa hora. Aí o Kaique diz que ela, no caso, né, a Wendy já mudou de lado várias vezes. E eles estão em consenso ali em tudo, concordando com tudo, cada um com seu ponto de vista. Aí eles conversam ali, né, sobre o corpo mole nas provas e tal. Ele diz que nunca falou mal dela de pessoal, simplesmente foi sobre jogo mesmo e foi mais pelo corpo mole. Aí ela diz que fez uma vez só, ele no depoimento duvida, né, que tenha sido só uma vez. Depois o Fábio entra nessa conversa, o Kaique também diz que nunca falou mal deles ali, né, ele tá desesperado para essa nova aliança próximo ciclo. E ele diz, né, o Fábio diz que ele e a Esté estão junto desde que o jogo começou, só que ele tentava ficar assim, cada um por um lado. Aí a Esté faz questão de dizer que o Fábio foi a única pessoa fiel a ela desde o início do jogo, a única, ela ainda repete. O Rafael, de longe, né, ele observa aquela conversa toda ali, né, e diz que para Wendy
que ele já está percebendo desde a última prova uma movimentação estranha e que de ontem para cá, principalmente, tudo ficou muito evidente para ele. Ele estava vendo, né, o tempo todo ali o Kaique Aguiar sem conversa com ele, sem chegar perto dele. Quando chegou foi dizendo que não ia falar sobre o jogo e basicamente o dia inteiro com a Esté, né, na cozinha conversando. Então ele estava avaliando aquilo ali. Aí ele diz que tem gente que só está esperando ver o resultado da prova, né, para fazer um jogo pensando somente em si. O Rafael fala isso pro Bruno e para a Wendy. A Wendy diz que acha que assim que ela sair para a prova vão fazer a cabeça dela. Aí até no depoimento o Bruno diz que não precisa, que não é necessário, né, essa situação, porque ela mesma se queima todos os dias e ele ri. Enquanto todo esse papo rolava, né, eles assistiam, a Solange já ia cantando a bola, né, lá no exílio, dizendo que o Kaique já estava preparando o terreno, né, para caso a Esté voltasse. A Jaciara diz que gostaria sim de ver a Esté com os meninos ali, aliança com eles. A Vitória diz que a Esté só precisa, no caso, ganhar a prova, né, porque ela tá fazendo um jogo excelente, a mesma Vitória, né, que queria a cabeça da Esté quando foi para lá pro exílio. Como o jogo muda, é impressionante. O Kaique diz, né, que se ele e a Esté fossem uma dupla no jogo, fossem aliados, eles estariam muito fortes e que seria bem provável a chance deles chegarem numa final. Ele tá desesperado, né? Aí mais tarde a Wendy, né, diz pro Rafael e pro Bruno que tá de saco cheio do Kaique Aguiar e que tudo que, no caso, ele fala tem que ser sempre do jeito dele, é ele que manda e todos obedecem. Se não for assim, ele não fica contente. Aí ela disse que antes de dormir na noite passada, eles se desentenderam, né? E ele disse que caso ela voltasse, não seria mais do grupo dele, não seriam mais uma aliança, né? Ela deixa isso claro. Aí o Bruno coloca o ponto dele de vista calmamente e diz para ela que no caso dela, Esté, ter colocado aquela condição dizendo que a prova só poderia ser feita homem com homem e mulher com mulher, né, no confronto, o Bruno disse que ela não soube agir em grupo ali, que ela colocou mal a ideia dela lá e que o Kaique ficou irritado com isso, né. O Rafael estava só observando nesse momento, eles estavam os três ali e o Rafael observou e ficou bem preocupado, porque ele já estava entendendo que o Kaique já estava se desvencilhando dele, ele sabe qual é a opinião do Bruno, apesar do Bruno conversar com ele sempre, ele sabe que o Bruno não concorda com a atitude dele, então ele viu que ele acabaria ficando sozinho ali no jogo, né? Então ele estava com um olhar bem preocupado. Depois o Kaique chegou, né? O Kaique Aguiar, e o Bruno, no caso, disse que o Rafa já estava percebendo que o Kaique estava chateado com ele. Aí o Kaique disse, não tô chateado não, tô chateado com ninguém, eu simplesmente reprovo a atitude dele, mas eu não tô chateado com ninguém, eu tô na minha. Aí o Rafa chegou na conversa, né? Não sei se foi no mesmo momento, a edição fez parecer que sim, que o Rafa chegou e questionou o Kaique, né? Dizendo que estava todo mundo do grupo comentando que o Kaique não queria mais a aliança com eles, né? Que ia desfazer a aliança no próximo ciclo. Aí o Kaique já despeja tudo ali, né? Eles estão os quatro ali e ele acaba falando que ele não concorda, né, com a postura da Wendy. Ele disse que o próprio Bruno já tinha falado há dias atrás que cumpriria ali a palavra, a aliança deles nesse ciclo, mas que no próximo não sabia se ia estar com eles. Então ele foi falando que, no caso, não foi ele que teve a ideia. Ele viu que não dava para contar com a Wendy, o Bruno já estava a fim de se retirar, então ele já, né? Aí ele disse que a Wendy já foi traíra, que cada hora ela fala uma coisa, que ela já fez um leve trás uma vez e que não dá para confiar nela, né? Continuaram ali debatendo, o Rafa tentou colocar panos quentes, né, e disse que se o Bruno pudesse ajudar e conversar ali também, ao invés de ficar lavando louça, porque o Bruno foi lavar louça, mas o Bruno não se envolveu não, ele ficou quieto o tempo todo, ele já viu que não dá mais, né, nem ele tá querendo mais essa aliança, ele foi o primeiro realmente a falar que ia ver o que ia fazer no próximo ciclo.
Aí, enquanto isso, o povo, a Esté, o Kaique Pereira e o Fábio ouviam tudo atrás da porta e riam muito, né? Vendo a aliança dos outros se desfazer, se despedaçar ali. Aí a Wendy, né, finalizou ali a conversa, foi uma conversa bem longa, mas terminou com ela dizendo que caso ela voltar do desafio de sobrevivência, ela é que não faria mais, que ali ela estava batendo o martelo e dizendo, não quero mais fazer parte dessa aliança, mandou um beijo pro Kaique, bateu a porta na cara dele e ele disse que não pode fazer nada, que ela sempre foi traíra. Aí chegou o guardião, né, e elas foram para a prova em equipe, no caso a prova lá, o desafio de sobrevivência, né, entre as duas. A prova tinha muitas etapas ali para fazer, basicamente tudo matemática, elas tinham que contar, cada etapa tinha que contar alguma coisa, e esse número final, que tinham 6 desafios ali para elas, cada desafio era um número, elas tinham que ir lá e colocar esse número, né, num tabuleiro, para que destravasse lá a chave para elas conseguirem pegar um bastão e quebrar ali uns coquinhos. Dentro de cada um teria uma chave, quando achasse a chave certa, teria lá que liberar dentro do baú a bandeira. Quem estiasse a bandeira primeiro era a vencedora. E aí a prova foi bem pegada, o que deu a entender foi bem pegado ali entre as duas, mas quem acabou vencendo foi a Esther. E a Wendy, né, chegou na hora dela ali de se justificar, disse que como a Esté é a única menina que ainda permanece na vila, né, ela iria deixar um mapa para a Esté, dizendo que gosta muito da Esté, né, e lamenta o que aconteceu, mandou deixar um para o Fábio e o outro, não, perdão, ela deixou um para a Esté, um para o Bruno e um para o Rafael. Aí ela ainda debochou, dizendo que quem não gostaria nada dessa história seria o Kaique Aguiar, porque ele ficaria sem, fazendo questão de deixar claro que não deixou para ele de propósito. Mas a Mariana deixou claro que a Estela faz o que ela quiser com os mapas. Ela pode chegar lá, ficar com tudo para ela ou dar para outras pessoas, né? E aí hoje vamos ver no episódio de hoje o que a Esté vai fazer com esses mapas e a chegada da Wendy no exílio, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nesses 2 dias. Tem sexta e sábado, que a edição é bem pequenininha, e a outra é baseada ali na festa, momentos da festa. E no próximo ciclo promete. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Peço para vocês que continuem curtindo, continuem se inscrevendo no canal e até uma próxima.